Aqui Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 80 milhões de reais. Internado em São Paulo, locutor Asa Branca está em estado crítico e sedado. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo da ETEC de Barretos. Acaba hoje o prazo para inscrições em concurso da Prefeitura de Viradouro. Bolsas e prova agendada no IMESB, prazo acaba quarta-feira. Câmara de Vereadores vota hoje um projeto e 2 requerimentos. Unifafib inicia hoje o Carnaval Estética 2020. Ações das unidades móveis do Hospital de Amor em Bebedouro. Ânsia de chegar é o tema do editorial. André Jardine elogia reservas da seleção brasileira e admite fazer mudanças no time para o jogo de hoje pelo pré-olímpico. Os resultados dos jogos do fim de semana pelos certames das séries A1, A2 e A3. Fora de casa, o Atlético Monte Azul vence o Sertãozinho e assume a vice-liderança. Inter de Bebedouro completa sua comissão técnica para a temporada 2020. Segunda-feira, 3 de fevereiro, verão brasileiro, lua crescente. Este é o dia de número 34 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4765. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Na edição de fevereiro da revista Aqui Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia.
Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 57 minutos. Temperatura máxima de 32 graus. Umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, terça-feira, também sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20. Hoje, 3 de fevereiro, é o dia de São Brás. Brás é invocado na Rússia pela cura de animais e pela proteção contra dores de garganta. Passou a sua vida reclusa em uma gruta de Monte Argeu na companhia de animais. Nasceu em Sebaste, na cidade da Armênia, no século III. Ele foi médico. Segundo a tradição, Brás teria curado muitas pessoas atormentadas pelas aflições e desalentos da vida. Em Sebaste, foi ordenado bispo e martirizado na perseguição de Licínio em 323, pelas mãos do então governador da Capadócia, de nome Agrícola. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 3 de fevereiro de 1945, estreou o filme Você Já Foi à Bahia, de Walt Disney, com os personagens Pato Donald e Zé Carioca. Em 3 de fevereiro de 1959, a queda de um avião matou o cantor e compositor Buddy Holly, um dos pioneiros do rock and roll, e os músicos Ritchie Valens, famoso pela música La Bamba, e J.P. Big Bopper Richardson. No dia 3 de fevereiro de 1966, a sonda russa Lunik 9 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a pousar na superfície lunar. Em 3 de fevereiro de 1998, morreu aos 89 anos o cantor e compositor Silvio Caldas. E no dia 3 de fevereiro de 2009, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Adilson de Freitas Nascimento, morreu aos 57 anos, vítima de câncer. Aqui e ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.230 da Mega Sena, sorteada sábado em São Paulo. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 80 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 07, 17, 26, 39, 56 e 60. Outra vez, 07, 17, 26, 39, 56 e 60. A Quina teve 75 apostas ganhadoras, cada uma receberá 61 mil reais. Já a quadra teve 6.440 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$1.017. As apostas para o concurso 2.231 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira, dia 5 de fevereiro. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também na quarta-feira, mas às 8 horas da noite. Boa sorte! Internado em São Paulo, o famoso locutor de rodeios Asa Branca está em estado crítico e sedado, informa um comunicado publicado pela família e amigos dele na página oficial do apresentador nas redes sociais. Valdemar Rui dos Santos, o Asa Branca, tem 57 anos e foi diagnosticado com câncer na boca em 2017. Ele também é portador do vírus HIV, doença descoberta em 2007.
Desde 25 de janeiro, está no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, na zona oeste da capital. Considerado um dos maiores locutores do gênero no país, ele era figura marcante nos principais rodeios, Barretos, Jaguariúna, entre outros. Sandra Barbosa, mulher de Asa Branca, diz que seu marido se encontra sedado e que o quadro dele é irreversível. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, vestido modinha infantil de tamanhos PMG e do número 1 ao 18 com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contramão com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein e Ogoshi com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tudo Belo, body regata masculino e feminino PMG a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha masculino e feminino PMG a partir de R$ 15,20. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, o ETEC de Barretos divulga processo seletivo. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A informação na sua manhã. A ETEC de Barretos anuncia processo seletivo destinado à admissão temporária de 2 professores de ensino médio e técnico. É necessário que os candidatos tenham licenciatura na área exigida. Há oportunidade para os cursos de artes e de cozinha contemporânea. A contratação será sob regime da CLT e legislação trabalhista complementar. O salário base ofertado equivale a R$ 18,35 por hora aula e a jornada a ser cumprida não pode ultrapassar o limite de 200 horas. Os interessados podem se inscrever de hoje ao dia 17 de fevereiro, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde, na Avenida 37, número 646, na Vila Baroni, em Barretos. Mais informações em pciconcursos.com.br.
A Prefeitura de Viradouro anuncia concurso público com oportunidades para níveis fundamental e superior para o preenchimento de vagas de operador de máquinas, procurador jurídico e também professor de educação básica para as disciplinas de filosofia, história e música, com jornada de 20 a 40 horas semanais. Remuneração de R$ 1.071 a R$ 3.993 ou R$ 12 por hora aula. Inscrições até hoje, dia 3 de fevereiro, por meio dos sites da Conscan e da Prefeitura de Viradouro. A taxa é de R$ 51,50 para o candidato a motorista e de R$ 81,50 para os demais cargos. O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária ou em casas lotéricas até 4 de fevereiro. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, anuncia a chance de ingresso em curso superior por meio da prova agendada para quem não prestou o vestibular tradicional. Outra novidade é a concessão de bolsas de estudo para parentes de servidores públicos municipais efetivos, pais, filhos, netos e irmãos, com até 30% de desconto. O prazo para manifestar interesse em fazer a prova agendada vai até quarta-feira, dia 5 de fevereiro, para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica e Direito, manhã e noite, e Ciências Contábeis à noite. A avaliação é por meio de uma redação. Para agendar a sua prova, entre em contato pelo telefone 17 3345 9366 e escolha o dia e o horário para a avaliação. A taxa é de R$ 40. O IMESB celebra convênios com prefeituras, empresas públicas e privadas locais e da região. Consulte a Secretaria Acadêmica para mais informações. O telefone é o 17 3345 9366 ou pessoalmente na Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro. Além de Bebedouro, mantém parcerias com a instituição, empresas e prefeituras de Colina, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Taquaral e Vista Alegre do Alto. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com.
Na volta do intervalo, Câmara de Vereadores vota hoje um projeto e 2 requerimentos. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha. Aqui e ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Na edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Constam da ordem do dia da sessão desta segunda-feira, dia 3, com início às 8 horas da noite da Câmara de Bebedouro, a discussão e a votação da mensagem ao projeto de lei do prefeito Fernando Galvão, que dispõe sobre o livre ingresso de crianças com 12 anos ou menos e de idosos com 60 anos ou mais, mediante o pagamento de meio ingresso em eventos oficiais e em amistosos no estádio Sócrates Estamato. Também hoje será votado o requerimento do vereador Paulo Bola, que pede ao prefeito Fernando Galvão o envio à Câmara de cópia do ato administrativo que outorga o uso de praças e logradouros para a instalação de contêineres. Ele quer informações a respeito do edital de chamamento público e sobre justificativas, prazo, obrigações e demais encargos. O vereador requer ainda a relação com o nome dos beneficiados com o uso desses espaços. Em outro requerimento, Paulo Bola pede ao prefeito Fernando Galvão o envio à Câmara de informações a respeito do PMAQ, Programa Nacional de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, com o valor dos repasses dos últimos 2 anos, ou seja, 2018 e 2019. A data dos repasses ao município pelo governo federal e se a prefeitura efetuou o pagamento dos incentivos com o valor destinado a cada agente público em 2018 e 2019. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia.
Nesta segunda-feira, dia 3, com início às 7h10 da noite, em seu Anfiteatro 1, o Centro Universitário Unifafib de Bebedouro fará a abertura do seu Carnaval Estética 2020. Os alunos do segundo ano vão recepcionar os calouros com visita aos espaços da instituição, em especial aos laboratórios. Eles explicarão quais disciplinas são ministradas em cada sala e o conteúdo abordado. Essa atividade será supervisionada pelo professor Rinaldo Eduardo. A programação vai até a próxima sexta-feira e as informações você vai saber por meio deste programa. Basta acompanhar no dia a dia. Os objetivos do Carnaval Estética 2020 no Unifafib: facilitar a integração entre alunos ingressantes, veteranos e egressos, propiciar a adaptação e a integração ao ambiente acadêmico, motivar para a vida acadêmica e ampliar a visão dos alunos sobre os conteúdos curriculares do curso de Estética e Cosmética do Unifafib. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Muito bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a concessionária TEB realizou 70 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para um acidente. Esse acidente ocorreu na madrugada de domingo, por volta da 1h10 da manhã. Foi na SP-326, que é a rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 405. Em Colina foi o acidente. O veículo envolvido foi um utilitário Fiat Toro. E segundo informações do condutor, ele seguia no sentido do Bebedouro Barretos quando atropelou um animal, atropelou um bezerro que entrou na frente do seu veículo de maneira inesperada. O acidente não trouxe vítimas, a não ser aí o coitadinho do bezerro, né? O condutor nada sofreu, tem 26 anos e reside em Itapecerica da Serra. Então esse foi o único acidente que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB, Carol. Bom, Osmar, vale lembrar que todos os anos a concessionária realiza um trabalho intensivo de conscientização dos proprietários rurais com vistas a evitar esse tipo de acidente. Isso mesmo, Carol. Anualmente a concessionária visita todas as propriedades rurais, lindeiras aí, as rodovias, orientando sobre os cuidados que o proprietário deve ter para criar os animais. Também a concessionária faz inspeções em cercas diariamente. Temos uma equipe aí, o caminhão que faz a apreensão de animais, ele também faz a inspeção nas cercas. Mas mesmo assim, os animais acabam escapando de alguma maneira aí. As alegações são sempre as mesmas, que vândalos quebram a cerca interna dos currais aí, e o animal acaba indo para a rodovia. Mas a gente continuamos aí com a nossa campanha de redução de acidentes envolvendo animais na rodovia, Carol. Tá certo, então, Osmar. Quem precisar do auxílio da TEB nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, é só ligar no 0800. Isso mesmo. Precisando de nosso auxílio, estando em nossas rodovias, basta ligar no 0800 55 1167. 0800 55 1167. O usuário também tem a opção de entrar em contato conosco através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas em nossas rodovias, Carol. Muito obrigada pela sua participação, Osmar. Bom início de semana para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui ali, radiotv.com. Na Tudo Belo, vestido modinha infantil de tamanhos PMG e do número 1 ao 18 com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Calçados femininos da marca Contramão com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Camisetas e bermudas Calvin Klein Yogoshi com 40% de desconto à vista e 30% a prazo. Na Tudo Belo, body regata masculino e feminino PMG
PMG a partir de R$ 12,50 à vista. Shorts de malha masculino e feminino PMG a partir de R$ 15,20. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro, telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, ânsia de chegar. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura e Secretaria de Saúde anunciam uma reunião entre a equipe de prevenção da unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos e os profissionais da atenção básica de Bebedouro. Em pauta, o planejamento das ações de 2020, inclusive de exames preventivos em unidades móveis que estarão no município. A reunião é nesta segunda-feira, dia 3, das 7h30 da manhã ao meio-dia, no IMESP, na rua Nelson Domingos Madeira, 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Aqui e ali notícias, editorial. Ânsia de chegar. No desenrolar desta vida maluca, há de se imaginar sempre um bando de gente ansiosa por chegar a lugar nenhum. Uma competição inglória para ver quem é o mais forte e dispõe de recursos para tocar o barco com conforto e dignidade. Tem milionário por aí que, se vivesse 120 anos, não conseguiria gastar o dinheiro ganho durante décadas. Mesmo assim, segue em busca de mais e mais. Até atropela pai e mãe, se necessário. Claro que ninguém é capaz de sonhar onde é que vai dar essa estrada, por meio da qual todos caminham. Mas é preciso seguir sem parar e, se possível, à frente de seu semelhante, visto como concorrente. É assim que o cidadão vê a existência, uma verdadeira competição. No reino animal, dá-se ao menos uma vez que todos sabem, ali também quem pode mais, chora menos. Que tal pensar mais seriamente sobre esse fenômeno? Talvez até já tenha passado da hora de mudar um pouco esse estado de coisas, tendo em vista o sofrimento por causa de tamanha e injusta competição. Basta olhar ao redor
para ver que se perde de alguns e se ganha de outros. No semáforo, o sujeito implora a moedinha que você mantém no cofrinho do carro, justamente para esses momentos e para evitar que o seu discurso ao pedinte se estenda demais. Como presenciar essa situação com naturalidade, uma vez que é, no mínimo, degradante? No trânsito, compete-se nas ruas e nas estradas, onde, com a pressa de chegar primeiro a destinos diferentes, os condutores são impacientes no controle de seus veículos, tenham 4 ou 2 rodas. Se tiverem 2, deixe-os passar, nem tente negociar, até porque o pensamento foge rapidamente na presença irritante da sinfonia de buzinas. Na rodovia, tráfego pesado, velocidade compatível com o permitido, direita forrada de caminhões pesados. O sujeito aproxima-se rapidamente de sua traseira, sinalizando para que saia da frente. Aciona a luz o tempo todo, está impaciente. Desejaria, naquele momento de aflição, ter uma sirene e o carro repleto de luzes piscantes e pintado de branco para que pudesse empurrar a todos para a faixa da direita e assim voar com liberdade no chão asfaltado. Há uma fila, mas o trânsito flui direitinho. Mesmo assim, ele quer que os carros saiam um a um para lhe dar passagem. Também não é possível ver seus faróis, somente o capô de seu carro, tamanha é a proximidade. Na verdade, não sabe bem o porquê de tanta pressa. Talvez não queira mesmo desperdiçar seus HPs excedentes andando a míseros 110 por hora. Deve ser isso. Ou quem sabe, faça uso da superforça de seu carro para se encher de poder e ultrapassar o adversário de estrada e assim rechear de gozo seu espírito competidor. Afinal, o que importa é correr para ver quem chega primeiro. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, André Jardine elogia reservas da seleção brasileira e admite fazer mudanças no time para o jogo de hoje pelo pré-olímpico. Os resultados dos jogos do fim de semana pelos certames das séries A1, A2 e A3. Fora de casa, o Atlético Monte Azul vence o Sertãozinho e assume a vice-liderança. Inter de Bebedouro completa sua comissão técnica para a temporada 2020. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Edição de fevereiro da revista Aqui e Ali, conheça o trabalho da Solfest, empresa que é referência em projetos de energia fotovoltaica e refrigeração. Sob a administração dos sócios Francisco Pessoa, Marlon Fagundes e Rodolfo Marcolino, a Solfest coloca a energia solar ao seu alcance, proporcionando assim uma redução de até 95% no valor da sua conta de energia. A colunista Laís Santin antecipa algumas tendências que prometem bombar assim que as temperaturas diminuírem. As empresárias e amigas Patilê comemoram os 7 anos da boutique Patilê com um checklist impecável e anunciam para abril o lançamento do e-commerce. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Que você seja capaz de promover mudanças. Renove as esperanças e seu estoque de coragem e de fé. Invista no percurso, reinvente-se. Em cada início de jornada, que tal banhar-se de vida para seguir em frente? Faça de 2020 um ano novinho em folha.
Aqui e Ali, o fato que é notícia, lazer e entretenimento. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, quarta rodada. O Oeste foi derrotado pela Ferroviária de Araraquara por 5-1. Água Santa e Ituano empate em 1-1. Corinthians venceu o Santos 2-0. RB Bragantino venceu Palmeiras por 2-1 e o Guarani de Campinas empatou com o Santo André em 1-1. Hoje, às 5 horas da tarde, jogam Inter de Limeira e Ponte Preta de Campinas e às 8 horas da noite, Botafogo de Ribeirão e Mirassol e São Paulo e Novo Horizontino. O São Paulo encerrou ontem a preparação para o jogo contra o Novo Horizontino. O técnico Fernando Diniz preocupa-se com os pontos fortes da equipe adversária desta segunda-feira no Morumbi pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que o São Paulo mantenha a escalação da vitória contra a Ferroviária com a presença de Alexandre Pato no ataque. O atleta ganhou a posição após a contusão de Elinho, já que Antony, titular absoluto, segue com a seleção olímpica. Portanto, o São Paulo deve entrar em campo hoje às 8 da noite no Morumbi, com Thiago Volpe, João Fran, Arboleta, Bruno Alves, Reinaldo. No meio, Tietê, Daniel Alves e Hernanes. No ataque, Vitor Bueno, Alexandre Pato e Pablo. Os 16 clubes do Paulistão estão divididos em 4 grupos. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes das outras chaves. Os 2 melhores de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os 2 piores no geral serão rebaixados. A final está marcada para o dia 26 de abril. O Paulistão será um pouco menor. Em vez das 18 datas da disputa anterior, o torneio terá 16 em 2020. Serão 12 rodadas na fase de grupo. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão terá ida e volta. O jogo final está marcado para 26 de abril. O Corinthians faturou as últimas 2 edições do campeonato. O campeão paulista de 2020 receberá 5 milhões de reais e o vice R$1.650.000. Ao todo, o Paulistão, incluindo o troféu do interior, distribuirá R$11.700.000 em prêmios. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, quarta rodada. O Taubaté venceu o Penapolense por 1-0. São Bernardo e Atibaia empataram em 1-1. RB Brasil perdeu para o Audax 2-0. 15 de Piracicaba e São Bento de Sorocaba empataram em 0-0. Portuguesa Santista venceu o Rio Claro por 2-1. O Juventus da capital perdeu para o São Caetano por 3-1. Votuporanguense e Portuguesa de Desportos empataram em 1-1 e o Sertãozinho perdeu para o Atlético Monte Azul por 4-2. Na primeira fase do Paulista da A2, os 16 clubes jogarão entre si em turno único. Os 8 melhores se classificam às quartas de final, enquanto os 2 piores
serão rebaixados ao Paulista da A3 de 2021. Apenas os finalistas garantirão acesso ao Paulistão do ano que vem. Ao longo do mata-mata, o dono da melhor campanha faz a segunda partida em casa. Empate no placar agregado após 180 minutos levará a decisão para a disputa de penalidades máximas. Vice-campeão da Série A3 em 2019, o Atlético Monte Azul é o representante da região no Paulista da A2. O clube pretende realizar uma campanha que permita ao menos se manter na divisão. Na rodada de abertura do certame, o time venceu em casa o Rio Claro por 2-0 e agora, com a vitória diante do Sertãozinho e os bons resultados nas outras rodadas, já é o vice-líder da sua série na A2. O Azulão é dirigido pelo técnico Luciano Dias. Do elenco da temporada passada, que foi vice-campeão da Série A3, permanecem 4 jogadores: o goleiro Caio, o lateral direito Ferrugem, o zagueiro Lucas Cesani e o meia Gabriel Souza. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora os resultados do Paulista da Série A3 em sua terceira rodada. Osasco e Batatais empataram em 0-0. Capivariano venceu o Linense por 3-2. Paulista de Jundiaí foi derrotado pelo Esporte Clube São Bernardo 3-0. O Rio Preto perdeu do Noroeste de Bauru 2-0. Pelo Clube Rio Carense perdeu do Desportivo Brasil 2-0. Marília e Primavera de Indaiatuba empataram em 0-0. O Nacional da Capital ficou no empate com o Comercial de Ribeirão em 0-0 e o Olímpia venceu o Barretos por 2-0. No Paulista da A3, os 16 times participantes vão jogar entre si em turno único na primeira fase. Os 8 primeiros colocados avançam às quartas de final, enquanto os 2 últimos cairão para a Segundona Paulista de 2021. Apenas os finalistas conquistarão acesso ao Paulista da A2 do próximo ano. O Paulista da A3 será encerrado em 17 de maio. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, André Jardine elogia reservas da seleção brasileira e admite fazer mudanças no time para o jogo de hoje. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online Aqui Ali radiotv.com. Aqui
Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Brasil! A vitória por 2-1 sobre o Paraguai sexta-feira não teve qualquer utilidade prática para a seleção brasileira no pré-olímpico da Colômbia, uma vez que a equipe já estava classificada para a fase final da competição. Para o técnico André Jardine, porém, a partida foi importante para avaliar jogadores que não atuaram nas primeiras rodadas, e ele gostou do que viu. O time reserva do Brasil saiu atrás no marcador, mas mostrou tranquilidade e bom futebol para virar o jogo e, com isso, eliminar o Paraguai da competição. O resultado classificou o Uruguai para a fase decisiva na segunda colocação do Grupo B. Segundo o treinador, o desempenho dos suplentes contra os paraguaios pode levá-lo até a fazer mudanças na equipe para a etapa final da competição. Hoje, o time comandado por André Jardine estreia na fase final contra a Colômbia, anfitriã do torneio e segunda colocada do Grupo A. A Argentina foi a primeira. O treinador da seleção elogiou bastante a equipe colombiana, especialmente o meia Carrascal, do River Plate. Na segunda rodada do quadrangular decisivo, o Brasil enfrentará o Uruguai na quinta-feira, dia 6. No domingo, dia 9, quando do encerramento da competição, a adversária do time brasileiro será a Argentina, equipe que, assim como a seleção brasileira, também venceu as 4 partidas que disputou na primeira fase. O quadrangular decisivo será disputado na cidade colombiana de Bucaramanga e dos 2 primeiros colocados vão conquistar a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A torcida Grená fez a sua parte, compareceu em bom número ao estádio Frederico Dalmaso domingo, mais de 2.500 pessoas, mas viu o Atlético Monte Azul vencer o Sertãozinho por 4-2 pela 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com o tropeço, o Touro dos Canaviais não só perdeu a invencibilidade, como também despencou na tabela de classificação. O Sertãozinho agora é o 6º colocado com 7 pontos. Quem gostou foi o Taubaté, que segue na liderança isolada. Agora o Taubaté tem na cola o Atlético Monte Azul. Invicto no campeonato, o Azulão chega aos 8 pontos e assume a vice-liderança, ficando na frente do São Bernardo no saldo de gols, 4-3. O Sertãozinho volta a campo sábado agora às 3 da tarde contra o São Caetano no Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. Domingo, dia 9, às 10 da manhã, o Atlético Monte Azul recebe o Taubaté no Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul Paulista. Os jogos são válidos pela 5ª rodada. Confira agora a ficha técnica do Campeonato Paulista da Série A2, 4ª rodada, primeira fase. Domingo no estádio Frederico Dalmaso, Sertãozinho 2, Atlético Monte Azul 4. O Sertãozinho jogou
gol com João Guilherme, Toninho, Dema, Guilherme Paraíba e flanking, depois Bruninho, Denner, João Gabriel, Xavier e Celeste, depois Nandinho, Danilo Bala e Magrão, depois Gabriel Pajé, técnico José Carlos Serrão. O Atlético Monte Azul foi a campo com Caio, Ferrugem, Lucas Cesani, Matheus Santos e Almir, Jô, Kevin, depois Augustine, Gilcinho, depois Léo Prado e Gabriel Souza, depois Juca, Marcos Paulo e Jonathan, o técnico Luciano Dias. Os gols do Sertãozinho, João Guilherme aos 38 do primeiro tempo, Danilo Bala aos 43 do segundo tempo. Para o Atlético Monte Azul, Jô aos 17 do primeiro, Lucas Cesani aos 8 do segundo tempo, Marcos Paulo aos 38 do segundo e Jonathan aos 41 do segundo tempo. O árbitro foi César Luiz de Oliveira, assistentes Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos. Cartões amarelos para o Sertãozinho, flanking, João Guilherme e João Gabriel. Para o Atlético Monte Azul, jogador Caio. A renda deste jogo foi de R$ 23.600. O público no Frederico Dalmaso, 2.576 pagantes. Esta semana é aguardado na Internacional de Bebedouro Walter Santos para assumir o cargo de treinador da equipe que jogará o Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão de 2020. Os garotos da cidade, aliás, são vice-campeões dessa competição, posição conquistada no ano passado. O técnico chega para compor a comissão técnica, cuja responsabilidade é levar o clube na categoria Sub-23 à Série A3 de 2021. Walter Santos possui a chamada licença B da CBF Academy e tem passagens por Itapirense, Juventus da capital, Elo Sport de Capão Bonito e Rio Preto, entre outros. Outro novo nome, a diretoria internacionalina para 2020 também contará com os serviços do gerente de futebol Marcelo Casado, de 37 anos, com passagens por Ponte Preta, Guarani e Corinthians, principalmente ligado às categorias de base. Ainda acumula passagens por Desportivo Brasil, Red Bull Brasil e Inter de Limeira. Com formação superior em educação física, ele cumpre a tarefa de gerir todo o departamento de futebol do clube, captar atletas, estruturar e dar suporte para a comissão técnica. Marcelo Casado chega a um clube motivado por causa de sua performance na temporada de 2019. Apesar de ter sido eliminado na primeira fase da Segundona Paulista, a equipe sub-20 sagrou-se vice-campeã estadual ao perder a final para o 15 de Jaú. Boa parte dos jogadores será aproveitada no profissional deste ano. A apresentação do elenco, da comissão técnica e do novo uniforme possivelmente acontecerá ainda por esses dias. Para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão, a 4ª do futebol profissional de São Paulo, a Inter confirma a formação da comissão técnica. Portanto, gerente de futebol Marcelo Casado, treinador Daniel Polese, auxiliar técnico Tene Pereira, preparador físico Cristiano Fonseca, treinador de goleiro Zé Renato e massagista Macedinho. Walter Santos é o técnico da categoria Sub-20, vice-campeão do Paulista da categoria da 2ª Divisão. Presidente da diretoria executiva é Gustavo Fávero e o vice-presidente Guilherme Neves. A exemplo de anos anteriores, a Inter disputa o certame da Segundona com a maioria dos jogadores da própria cidade e alguns da região. A competição, com pelo menos 40 clubes, deve ter início no fim de março ou no início de abril, com duração de 6 meses.
E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.